Saudações, sejam bem-vindos a mais uma Apollo Live aqui no canal da Apollo. Eu sou o Léo Gravina e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova era Biden, a nova onda do Biden no mercado financeiro. Também vamos falar um pouquinho de geografia, enfim, vamos comentar um tema geral, mas principalmente focando no mercado financeiro. Eu trouxe vários convidados, vou apresentar eles para vocês, mas antes vamos para a vinheta e aí eu começo a apresentação. Vamos lá. Bom, nosso primeiro convidado, ele já participou com a gente de um ApolloCast. Ele é o idealizador da Logos Investments, é o Álvaro Amorim. Seja bem-vindo, Álvaro. Oi, galera, boa noite. Estamos aí representando a Logos, tá, pessoal? É uma empresa de educação financeira focada para todo o mercado internacional, dentro dos dois eixos, tá, galera, de investimento, de renda fixa, com todos os seus produtos de renda fixa, com seus ativos de renda fixa, dentro da renda variável, com todos os ativos de renda variável. O intuito e objetivo é estar ajudando conceitualmente as pessoas a estar investindo melhor e ter esse feeling e esse engajamento aí de mercado financeiro, né? É isso aí. Isso. Muito obrigado, Álvaro, por estar em mais uma live com a gente, comentando. O nosso próximo convidado é o Johnny Vicari, idealizador da Singularis Podcast. Ele também já participou de um podcast aqui com a gente, um ApolloCast. Ele tem o próprio podcast, eu participei lá. Ele foi muito gentil, participei lá, quase 1 hora de podcast, muito legal. Vale a pena conferir. Depois a gente passa as redes sociais de todo mundo. Johnny, seja muito bem-vindo. Beleza, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Tô louco. Pô, tô feliz demais de comentar um pouco de economia, de investimentos também, que é muito do meu canal. Pô, vai lá no ver o Bitcoin, conversa de Bitcoin com o Léo, ficou incrível. 1 hora, assim, do básico ao intermediário, avançado, ficou muito bacana. A gente fala de minimalismo financeiro, que é um tema muito bacana que tá entrando em vigor aqui no Brasil agora. Falo de podcast sobre todos os assuntos, então é super bacana. Espero compartilhar com um bom debate aí com o pessoal, que a gente se divirta bastante e aprenda. É isso aí. E o nosso último convidado de hoje, estreando aqui na Apollo Live, né? Primeira vez que ele está vindo aqui na Apollo. Para mim, um cara que tem um futuro brilhante e conseguiu prever, inclusive ele vai contar para a gente, conseguiu prever a vitória do Biden antes mesmo de começar as eleições. Mário, seja muito bem-vindo à Apollo. Microfone. Boa. Vamos esperar o Mário desmutar ali. Um clássico das o clássico. Das lives, né, meu? Quem nunca passou por isso? Sem pressa. Na verdade, você tem que clicar num botãozinho ali embaixo, na própria tela do PC ou da câmera. Não sei se você está no celular. Talvez arrastar aí para baixo. Ele saiu, vai entrar já já. Cara, nas melhores lives. Sem neura. Bom, gente, enquanto ele não entra, antes dele se apresentar, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre o cenário, né? Fazer aí uma ambientação com vocês. Acho importante. Quer ver que ele está entrando aqui? Boa. Então, vamos lá, Mário. Seja bem-vindo. Feliz que você aceitou o nosso convite aí. E para a gente conversar um pouquinho, né, sobre as eleições, você vai falar sobre a sua parte aí. Vamos lá. Eu agradeço, primeiro de tudo, pelo convite do Léo e do pessoal aí, e eu espero agregar aí um pouco de conhecimento que eu tenho, que não é muito, é pouco, e eu espero que vocês gostem. Show de bola. Qual era a pergunta que você tinha isso aí, eu acho que a gente tá... Oi? Você tinha falado uma coisa, a internet travou. Não, tá tudo certo. Então, tá. Vamos lá. Vamos fazer uma introduçãozinha para a gente comentar, e acho importante, como eu falei, né, fazer uma introdução do que está acontecendo agora no mercado, para a gente entender um pouco do cenário, né? Vamos partir do pressuposto de que a gente teve uma eleição bem disputada, que as pesquisas davam realmente uma vitória bem larga para o Joe Biden em relação ao Trump. A gente não teve essa vitória tão larga e a disputa foi arrastada por vários dias. E depois de muito tempo, a gente teve uma vitória não oficial do Joe Biden, né?
eu até queria comentar o que vocês acham a respeito deste não oficial, porque assim, a gente teve vários presidentes, vários canais de informação dando parabéns para o Joe Biden, né, pela vitória, só que a gente pode ter muitas reviravoltas. Na verdade, se você for ver em relação, principalmente, às disputas judiciais que podem começar a ocorrer e também a falta de confirmação em relação a recontagens, cada distrito, lá, cada estado tem o seu modelo de recontagem. Vocês acham que realmente acabou essa eleição ou ainda vai ter turbulência no mercado em relação à eleição ainda? Para mim, ela ainda não acabou. O que vocês acham? Quem quiser falar primeiro? Eu acredito o seguinte, né, que, para quem não sabe, em março desse ano, dia 25 de março, foi convidado para fazer um vídeo num canal de um amigo meu, e eu tinha comentado a minha análise que o Biden ia ganhar as eleições esse ano, 7 meses antes das eleições, e até mesmo antes das primárias democratas, antes de escolherem quem seria o candidato. E assim, para quem não sabe, em 2000 a gente teve uma eleição que foi o Al Gore e o Bush filho. E essa eleição ela acabou indo para a Suprema Corte, e a Suprema Corte acabou decidindo que quem levou as eleições lá na Flórida foi o Bush acabou ganhando do Al Gore, e foi as eleições mais acirradas, só que essa eleição agora passou 2000. E o que acontece? Eu acredito, no meu ponto de vista, que, para mim, o Biden já ganhou, por mais que vai à Suprema Corte. Para mim, o Biden vai ganhar por conta que o Deep State, o Estado Profundo, está do lado do Biden, que é uma organização política escondida nos Estados Unidos, no meu ponto de vista. O que vocês acham? Bom, eu acho que, como eu tô no mercado, também muito na parte de opinião, o mercado já trabalha que o Biden ganhou, o mercado não tá tão estressado, não acho que é possível uma reviravolta, que se tivesse realmente uma reviravolta, se fosse tão acirrado assim, o mercado ia estar muito mais estressado. A gente viu nesses últimos dias uma alta, assim, absurda nos mercados. A gente vai discutir também, acho que a gente vai entrar nesse ponto, se essa alta foi de verdade, foi uma alta real, ou se a gente tem um pesadelo vindo pela frente, alguma crise. Acho que isso a gente vai levar do debate, mas a gente trabalha que o cenário do Biden já levou tranquilamente. Álvaro, quer comentar ou é isso mesmo? Vamos lá, galera. Vou comentar aqui a sua pergunta, Léo, direcionada. Eu vou dar o foco político e o foco financeiro, né? Dentro da live que a gente fez, Léo, a gente citou, né, como é que o mercado poderia estar precificando essa questão dos estímulos. E a gente percebeu que, tendo um viés de mercado financeiro e não tendo um viés político, a gente sabia que o mercado ele ia balançar, né? E a gente até mensurou que o mercado ele poderia andar a favor de quem injetasse mais grana, né? E o mercado precificou isso, as pessoas precificaram isso, e a gente viu o efeito, né? Eu achei até estranho, né? Porque eu nem cheguei a montar os meus hedge, o hedge dolarizado ali, mas assim, um hedge assim, dentro da dolarização, eu não cheguei a montar dentro da minha carteira. Porque o mercado, eu achei que ele ia dar aquela derretida para baixo para depois subir, ele derreteu muito pouco, parece que ele precificou ali a realização antes, depois ele subiu muito forte, e aí toda a dificuldade para estar apurando os votos de forma manual, né, nas eleições americanas, e o mercado já precificando que ia dar Biden, né, e aí o Biden leva tanto no colegiado, leva tanto no voto popular, e a sua questão lá de respondendo a sua pergunta sobre estender, né, estender a apuração não, mas estender, né, a concretização em si, se o Trump ele vai à Suprema Corte, como o Mário citou, muito bem colocado, que até citou um pouco de conspiração, né, mas vamos dar um bojo de política mesmo, né, a gente percebe que dentro do poder judiciário, né, e dentro da supremacia que esse poder tem, né, eu acredito que ele não vá ter essa briga, né, porque se a gente for analisar o colegiado
do judiciário, a gente percebe lá que, pelo viés, seriam 6 republicanos e 3 democratas, mas pela posição neutra que o judiciário tem que ter, independente da quantidade de republicanos que tem ali na Suprema, né, eles não vão, né, criar esse problema civil, essa possibilidade de conflito, de dualidade, né, no âmbito civil, e eu percebo que, por mais que o Trump realmente consolide isso, ele vá na Suprema, a Corte, ela vai ficar neutra, né, e vai favorecer a democracia nessa questão. E a gente citou que como existe os ciclos econômicos, existem os ciclos políticos, né, e dentro desses ciclos políticos a gente percebe que realmente, né, os republicanos, eles não ficaram, né, tanto tempo, enquanto, se a gente for comparar com o último mandato dos democratas, né, estou me referindo ao Obama, né, e aí se a gente for pegar outras eleições atrás, né, a anterior ao Obama, a gente tinha um republicano, e assim vai. Esse ciclo, por viés de direita e esquerda, ele vai se repetindo, né, só varia quando tem esse mandato. Como a gente, o vulgo politicagem, né, quando a gente fala, né, que quando o cara um executivo, ele tá no poder, ele tem que fazer o jogo e o xadrez político, né, ele tem que agradar gregos e troianos, ou seja, ele tem que ter políticas liberais, ele tem que ter políticas protecionistas, populares, para se manter. Então, a política, a gente sabe que tem isso, né, e eu acredito que, nesse contexto, né, a Suprema Corte, ela vai indeferir a posição, a pedido do Trump aí de reportagem ou qualquer coisa desse tipo. É isso. Você quer comentar, Mário? Eu queria comentar uma coisa que o Álvaro falou, que é exatamente, a Suprema Corte ela vai ir do lado da democracia, porque se a gente for comparar 2000, quando era o Al Gore e o Bush, o Al Gore ele teve mais votos que o Bush, ele teve mais de 550 mil votos que o Bush. Só se a gente pegar agora, o Biden ele teve mais de 4 milhões de votos a mais que o Trump. Então a gente vê que 4 milhões a mais de pessoas, né? Eu acredito que, com certeza, a Suprema Corte eles vão ficar com o pé atrás de dar uma possível vitória para o Trump. E o mercado, né? Eu acredito que é o que também o Álvaro comentou, que não lembro se foi o Álvaro ou o John, que eles estão lá com mais pacote de estímulo, né? Porque eles fizeram uma crise que eu chamo de crise do resgate. Quando tá para estourar, solta mais um pacote, aí vem o Banco Central Europeu, solta outro pacote, ou corta os juros, mas não tem mais o que cortar os juros. É aí que eu fico me perguntando, se os juros já tá zero, na Europa já está negativo, e na Ásia, lá no Japão já está negativo, se instalar uma crise hoje igual de 2008, para onde que vão colocar os juros? Porque não tem mais onde cortar, já está tudo negativo, só vai continuar imprimindo dinheiro, só que vai chegar uma hora que esses juros vai subir, só que o mercado está lá em cima, lá já passou da lua já. A hora que os juros começar a subir nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como depois vai subir na Europa, em outros lugares para combater essa inflação, para extrair a liquidez do mercado, a bolsa vai vir de bico. Aí pode ser que algumas coisas possam ser que vão melhor, né? Como ouro, prata, bitcoins, entre outras coisas, né? Quer comentar aí, Johnny? Vamos comentar, eu acho que assim, bacana a gente discutir da eleição. Legal o que a gente vai fazer daqui para frente. Uma vez que a gente está com o cenário dado, bacana. Tem todos esses riscos que o Mário muito bem colocou, riscos econômicos, fiscais. Até queria saber do público que está assistindo, se eles têm um conhecimento sobre macroeconomia, se eles são um pouco mais leigos, também para eu estar na minha didática, para não comentar algo super difícil para o pessoal entender. Mas, basicamente, uma crise nunca é igual à passada. Sempre é diferente. Então, o que a gente está vendo hoje? Tem dois grandes assuntos que estão sendo muito debatidos, que são muito interessantes para debate. Primeiro, o Fórum Econômico Mundial está falando sobre um grande reset mundial. Isso é um assunto que está tratando esses lados mais liberais, estão com muito medo dessa política implementada por eles, essa política de injeção monetária,
de juros baixos, uma possível inflação no futuro alta, então, e uma dívida assim crescente, talvez impagável. Existe um medo muito grande que o mercado não está precificando ainda, mas muitos analistas já estão comentando sobre esse assunto, então é um assunto para ficar de olho. Do outro lado, a gente também, nessa mesma vertente, é como a gente vai remodelar o capitalismo daqui para frente. Então, eu sinto que isso no Brasil é um debate muito curto, muito atrasado ainda. A gente discute ainda capitalismo versus socialismo. Os dois sistemas fracassaram, os dois sistemas estão colapsando. Então, isso a gente vê exatamente como o Mário muito bem comentou, sobre a gente não ter mais, claro, para você mexer em os governadores terem o que fazer diante de crises econômicas, eles têm que ter políticas monetárias ou fiscais, são políticas econômicas. Uma vez que eles não têm mais instrumento para mexer, como que eles vão controlar essas crises? Talvez o capitalismo tá se modelando, tem que ter uma nova onda pensadora de capitalismo. Schumpeter falava que tinha que ter uma destruição das ideias criativas. A nova vertente schumpeteriana está falando que a inovação que vai trazer esse novo capitalismo para a gente. Então fica aí esse grande debate. Como vai ser? Eu não vou implementar a ideia, não mentir ninguém. Eu acho que isso é um debate que vai ser muito discutido daqui para frente, mas é uma ideia que a gente tem que com certeza trazer aqui para a live, que complementa todos os pontos que nossos amigos muito bem abordaram. Exatamente. Eu queria levantar um ponto, antes da gente falar do grande reset, cara, é um tema interessantíssimo, atual, e que muita gente não deve conhecer, então vale a pena a gente introduzir a galera. Falando agora, antes das mudanças em relação à eleição, falando especificamente da eleição. Um fato muito curioso, pelo menos para mim, é de que a gente teve a quebra do recorde de números absolutos de votos, né? E a gente está falando de 2 recordes quebrados. Na verdade, 2 quebras desse número, que era do Barack Obama, se eu não me engano. Então, o Trump superou, mesmo estando em segundo lugar, e, é claro, o Joe Biden também superou, aí sim, em primeiro lugar. Então, o que significa, né, que foi uma eleição com uma grande parcela da população indo votar, né? Para quem não sabe, o voto nos Estados Unidos é facultativo. Isso significa que eles podem, sempre, a cada eleição, decidir se eles estão engajados ou não, e se eles têm essa vontade de votar. Só que nessa eleição, a gente tem um cenário diferente, a gente tem o coronavírus. Então, como que há a quebra desse recorde de presença, de número absoluto dos 2 candidatos com o coronavírus? Eu queria que vocês comentassem se isso aí tem a ver com a polarização extrema que foi essa eleição, né, com a compra pela mídia de um candidato, claramente escolheu, né, o Joe Biden, independente de ideologia. A gente sabe que a gente teve um estímulo aí para as pessoas irem votar, e a mídia sempre colocando posições favoráveis para o Joe Biden, e o Trump a todo momento fazendo declarações fortes, enfim, buscando essa polarização cada vez mais, né, puxando sempre para o lado dele. O que vocês acham em relação a isso? Quem quiser comentar aí. Eu vou começar então, já que fui o último na última vez. Cara, eu não vou bater na tecla eu acho que vou deixar isso para os nossos amigos aí de voto por carta, etc. Eu acho que muito dessa quebra de recorde é diante a crise de identidade americana. Então a gente conversou muito disso um pouquinho antes da live, e tem outros documentários que eu quero trazer para você. Um é o do Brasil Paralelo, O Fim das Nações, são 3 episódios. O outro é o Dilema das Redes Sociais, também muito em voga agora atualmente todo mundo está discutindo bastante, mas é que o americano realmente perdeu sua identidade. Deixou de ser dos Estados Unidos, virou algo individual. Pessoas têm a maioria silenciosa de um lado, que são os apoiadores do Trump, pessoas que têm pensamentos mais radicais. Por outro lado, a gente tem a esquerda americana, a crise de identidade, o movimento Black Lives Matter. Assim, é uma crise social que está tendo nos Estados Unidos absurda, e o povo expressou nos votos isso. Assim, a gente quer alguém que tente unificar a gente, porque o Trump só dividia cada vez mais. Então, foi muito forte o movimento das mídias, os apoiadores, os famosos também são amplos apoiadores do Joe Biden, os times de NBA todos ali apoiando claramente o Joe Biden, falando para irem às urnas para derrotar o Trump, porque existe essa maioria silenciosa que são os apoiadores do Trump. Eles não falam muito, mas são um grande número nos Estados Unidos. Agora chegou realmente a mídia batendo de frente, as minorias. Foi um belo movimento feito por eles, bateram recorde, estão de parabéns, elegeram um presidente. Agora, se ele vai conseguir reunificar a América,
Aí não sei. Daí a gente já tem aqui, por exemplo, eu tô com a Financial Times aberta, um dos maiores jornais americanos. Uma das capas das notícias mais lidas é que o Joe Biden não vai conseguir unificar os Estados Unidos. Assim, a gente sabe que essa crise vai levar a algum lugar. Aí tem os otimistas e os pessimistas. Qual que é o lado que vai acontecer? Também vai ficar para o debate. Gente, eu queria trazer aqui uma observação bem importante, só rapidinho, sobre o cenário econômico. Então, falando agora um pouquinho mais da parte econômica. Eu vou dar um zoom aqui para a galera ver melhor também. Hoje, a gente teve um fechamento bem tímido do mercado, só que um dia após a eleição oficial do Joe Biden, né, oficial não, desculpa, a eleição não oficial do Joe Biden, o mercado acordou, né, na segunda-feira, com uma alta muito forte, inclusive superou o topo histórico. O problema foi o fechamento disso aí, né? Acordar com uma alta e fechar do jeito que fechou, eu acho bem sinistro. A gente teve um fechamento com um lindo martelo no topo histórico, entregando um gap de abertura, e a gente pode ter aí efeitos mais graves em relação a isso. Mas voltando ao que a gente estava falando, a crise de identidade que a gente tem, eu queria comentar uma coisa sobre as eleições, né, que o Johnny falou bem, né, sobre o eleitor do Trump, que eles são quietos. Quando você olha para o mapa dos Estados Unidos, você tem ali um mapa inteiramente vermelho, de certa forma, né, um mapa inteiro vermelho, você fica, nossa, mas como assim? Né, o que está acontecendo? Como que o Biden consegue ganhar se a gente tem um mapa vermelho? Primeiro que o mapa traz no centro vários estados não tão populosos e, por consequência, também sem muito valor de delegados, né? E não entregam tantos delegados. Segundo que a maioria da vitória, a maior parte da vitória do Joe Biden, ela foi concentrada nas capitais, né? Onde tem uma densidade demográfica muito alta. Então, às vezes assusta, né? A gente vê, eu vi, inclusive, na TV vários estados que a gente tinha tudo vermelho, menos aonde estava a capital. E aquele estado foi para o Joe Biden, porque é ali que as pessoas moram. Então, eu não sei se os eleitores do Trump são silenciosos, se eles têm vergonha de falar, mas, de certa forma, eles não são tão numerosos, talvez, como a gente realmente pensa, né? Eles, na verdade, não sei se eles votaram contra a Hillary na outra eleição, enfim, não sei se o Mário quer comentar um pouquinho sobre isso. Então, o que fez o Trump perder as eleições, porque na minha análise era o seguinte: ano passado eu olhei um indicador do Banco Central americano que apontava uma crise mundial para esse ano. Eu não sabia o que seria o catalisador, mas apontava uma crise. Aí eu pensei comigo, se tiver crise, o Trump não se reelege. Eu pensei comigo nisso. Até fevereiro, o Trump tinha tudo para se reeleger, e bem ainda. Por quê? Porque não estava tendo o conflito social dos negros, não estava tendo a crise mundial, não tinha o vírus. Só que aí, a partir de março, tudo mudou. Veio a pandemia, o país entrou em recessão, a taxa de desemprego chegou em 15%, que fazia mais de 70 anos que não chegava a 15%. O gráfico do Fed mostra até 1950 o desemprego lá. E superamos até 1950. A última vez que passou de 15% foi em 29. Em 2008, quando foi o Obama versus o John McCain, o desemprego estava 10% no topo histórico. Agora dizem que está 7%, mas o Banco Central, eu acredito que ele dá uma manipulada por conta dos mercados já está muito lá em cima e não querer mostrar a economia real, porque a Bolsa de Valores não está refletindo a economia real, porque a economia real está quebrada. Por conta dos estímulos, a Bolsa está lá em cima. Só que aí, em maio, junho, veio os conflitos dos negros, a minoria, e isso aí entregou de vez as eleições para o Biden. Na hora que começou a ocorrer todos esses fatores, eu pensei comigo, aí sim foi o ponto de virada dos democratas levar as eleições e dos republicanos não se reeleger. E um grande ponto é que faz 26 anos que um presidente que está na Casa Branca não se reelege. A última vez que isso ocorreu foi em 92, quando foi o pai Bush versus o Clinton. Mas o que teve em 92? Em 92 a gente teve uma crise mundial econômica, que foi uma crise que se iniciou no Japão. Se você colocar lá no Google, crise do Japão, você vai ver lá, a década perdida do Japão, que foi a década de 90.
E aí isso chegou nos Estados Unidos, o desemprego chegou acho que em 7, 8, 9%. E aí o pai Bush perdeu para o Clinton. Aí depois foi Clinton, aí depois em 96 o Clinton se reelegeu, depois em 2000 foi o Bush, 2004 foi o Bush de novo, só que o Bush filho, em 2000 também é o Bush filho. Aí em 2008 veio a crise do subprime, desemprego foi a 10%, falência de banco, o Fed imprimiu mais de 4 trilhões e meio de dólares para injetar nos bancos para socorrer a economia financeira que estava à beira do colapso. Aí depois o Obama se ganhou em 2008, em 2012 o Obama se reelegeu, depois veio o Trump e agora em 2020 o Trump não se reelegeu, então faz 26 anos que o presidente não se reelege. Aí eu deixo agora que o pessoal aí veja a minha análise aí, o que eles... Sim. Na verdade, faz 26 anos, né, que na verdade não é que não se reelege, que não acontece uma reeleição, certo? Isso, beleza. Bom, isso é muito interessante, isso é uma mudança de paradigma, mas voltando agora um pouquinho para a pegada de mercado, o que eu acho o mais interessante agora, né, é o que fica na minha cabeça. Tudo bem, sabemos dos incentivos que a gente tem de expansão monetária, né, a expansão da base monetária conseguiu fazer uma desvalorização nas moedas estatais, com o dólar empurrando todas as outras também para fazer essa expansão. Os países têm sua dívida externa para não deixar extrapolar, então também tiveram que fazer o mesmo movimento. A gente tem um cenário que eu costumo falar que ele é, o cenário econômico, que ele é muito estável, né? Ele está em coma, estável em coma. E eu queria um comentário de vocês, não sei se o Álvaro quer falar também, ele já tá quieto aí um tempo. Eu queria um comentário... Eu quero falar sim, quero falar sim. Eu queria comentar, provocar vocês assim, no sentido do seguinte: a gente teve muitas críticas após o corona em relação à política econômica do Trump, certo? Beleza. Isso estou falando no cenário da mídia, enfim. Como que vai ficar agora o cenário do Biden se ele pega essa bucha aí e qualquer fiasco, né, qualquer fiapo pode explodir isso aí de uma forma absurda, né? Pode ser que na mão dele aconteça a próxima crise mundial. Para mim é um pouco óbvio, mas para fugir do óbvio, eu gostaria de ouvir vocês o que vocês acham, que realmente vai explodir na mão dele uma crise mundial? É isso mesmo? Ele pegou para ele essa bomba, esse abacaxi? Tá, galera, então vou retomar aqui, vou só fazer um panorama que eu não comentei da última indagação do Léo, né, da última explanação. O Johnny falou sobre a questão de uma crise social, citou alguns documentários que estão em voga, mas o que a gente percebe, pessoal? A sociedade, ela sempre foi dual, né? Sempre existiram paradigmas de valores a serem quebrados. Então, essa dualidade social, ela sempre vai existir. Então, eu falo isso enquanto sociólogo, tá, pessoal? E aí, a gente, citando Nietzsche, é a transmutação dos valores, né? E a gente percebe isso em países, né? Nos mais desenvolvidos, a gente sente isso, né? Essa dualidade, essa transmutação mais forte. Mais pelo sentido, quando a gente cita lá as redes sociais, a gente pode citar a Escola de Frankfurt também, que ela faz um estudo muito profundo sobre essa questão da indústria cultural, como a ideia do consumismo, a ideia do poder de compra, né? A facilidade, né, de você ter as coisas com muita facilidade, né? O clichê de deixar na monotonia, né? São coisas que vai te provocar essa dualidade. A gente não vai sentir tanto isso nos emergentes, por exemplo, aqui no Brasil, porque o Johnny citou que a nossa cultura realmente é uma cultura de paradoxo, aquele ciclo da corrida de ratos, aquela coisa, acha que o viés, que o Estado é o grande detentor da mudança, o grande salvador das pessoas, e a gente sabe que isso, né, eu percebo, né, dentro da transmutação, dentro do materialismo histórico, né, dialético, né, mais no sentido hegeliano, eu acredito que, né, pela dualidade e pela essa percepção de Hegel, né, a história é mutável e ela vai chegar nesse patamar que a gente vai citar uma hora que não vai ter mais
o socialismo ele vai estar fadado, o capitalismo ele vai estar fadado, e a gente vai ter um novo tipo de percepção. Mas isso aí, galera, são mensurações, assim, para longo prazo, né? Mas é o que eu percebo. O Léo falou quando realmente a percepção, quando a gente viu o mapa lá nas eleições, tudo vermelhinho, né? Essa questão, tá tudo vermelho, aquela coisa. Mas se a gente ir lá para os litorais leste e oeste, a gente percebe que eram os blocos azuis, e no meio mais central, conservador, o na verdade, o predomínio inteiro era vermelho, né? A gente percebe ali mais no centro, as pessoas mais conservadoras, mais patriotas, então todo aquele berço cultural que foi arraigado os valores norte-americanos, né? E dentro dos polos, né, no leste e oeste, a gente percebia, né, os azuis, né, os democratas mandando, né? Mas a gente percebe que dentro desses polos mais urbanos, a transitoriedade, os conflitos, né, ali sociais, de castas sociais, eram mais presentes, né? Não era toda aquela soberania, todo aquele espírito patriota que acontece dentro do núcleo interno ali dos Estados Unidos, né, no âmbito demográfico, né? Então, basicamente, é isso, né? Nesse âmbito. Até esqueci a pergunta do Léo. Não, a outra coisa era sobre a explosão da bomba no Biden, tranquilo. Ele pegou uma economia agora fragilizada e ele criticou. Vamos lá. Sobre a questão, é um grande desafio, mas quando a gente estuda, eu acho que eu não sei quais graduações que o Mário deve já estar fazendo graduação, né, Mário? Acho que deve ser alguma coisa focada para economia ou política. Estou no segundo colegial. Já pensou na graduação, deve ser alguma coisa nesse âmbito. Tem muito potencial. Então, galera, o que a gente percebe dentro das teorias econômicas, né, e dentro da que a coisa pode eclodir, né, esse grande reset que a galera fala, né, o que eu vejo com o Biden, né? Eu acredito, pessoal, que analisando, né, a gente mensurando e pegando um pouco do raciocínio do Mário, ele cita, né, que quando a gente pega a crise do subprime, o Johnny também fala que toda crise realmente ela é diferente. Se a gente for fazer uma análise histórica de todas as crises mundiais, crises econômicas mundiais, a gente percebe que realmente essas crises foram diferentes, né? E o problema, né, dessa injeção de heroína, esses estímulos fiscais, né, esses quantitative easing, né, tudo começa ali no subprime, né, porque o mercado ia realmente colapsar, né, os estados não deixaram o ciclo natural de mercado acontecer, e eles interviram diretamente com o subprime, né, e injetando, né, e aí eles gostaram daquele efeito imediato, e a gente vê que foi um efeito bola de neve, né, a coisa estourou agora, né, na verdade, só precisava de um estopim. O corona foi esse estopim, né? E aí a gente viu, né, os mercados, né, a volatilidade muito forte ali. Eu falo até que foi um flash crash, né? Alguns economistas de mercado falam que pode-se dizer que nem houve uma crise, né? Foi tudo muito rápido, né? Pela quantidade que o Fed injetou de estímulos fiscais, foi uma coisa absurda, né? Acho que o patamar deve estar nos 7 ou 8 trilhões dentro do balanço do FED. E eu vou deixar só uma deixa, né? Não sei se o Léo vai falar, mas para não estender muito, e isso está muito relacionado, né? Como acho que o Mário e o Johnny falou, que toda essa liquidez ela não está chegando dentro dos agregados monetários, né? Ela não consegue chegar ali na economia direto, né? Então, ela está ali entre o balanço do FED e os bancos, né? Então, a coisa está ali. Então, a grande heroína e o grande mecanismo de burlar leis de mercado, né, que os bancos centrais criaram, começou ali, né, tudo no subprime, né, e a relação, né, a injeção criada pelos bancos centrais e injetada diretamente dentro dos bancos. Então, essa liquidez, ela nem está chegando na economia, né. A grande questão como o Mário citou, e quando o Banco Central, né, começar a tentar aumentar a banda de juro para reter, né, essa coisa, né, para tentar, né, tirar todo esse efeito inflacionário
vai ser bem complicado, né? Alguns economistas dizem que o grande desafio hoje dentro da economia, né, é gerar inflação, né? Porque a gente está sentindo isso um pouco, mas, né, a gente percebe, por exemplo, o Mário citou também sobre a questão né, do Japão, né? Como é que ele se safou dessa questão toda, né? Injetando liquidez, injetando, né? A gente até pegando um pouquinho aí. Se a gente pegar o Soros, né, que ele apostou contra a libra esterlina, ele quebrou o banco inglês lá, e aí dentro dos bastidores, não sei se o Soros tentou fazer isso dentro da bolsa japonesa, né, tentando apostar contra a moeda. Eu não sei se foi o Soros, mas teve um cara grande aí que tentou fazer isso, mas não conseguiu, né, e outros tentaram e não conseguiram, né, colapsar a moeda. Então, é uma política bem perigosa né, a gente não sabe os efeitos disso, não sabe quando os balanços ali do Fed entre os bancos vai se estender, é bem delicado. E tem a teoria, né, essa teoria mais vulgarmente, né, o pessoal chama ela de teoria milkshake, né, mas ela tem um nome a mais, né, eu vi num artigo, eu não sei se o cara plagiou do cara da Santiago Capital, que é o cara que fala dessa teoria, né, mas eu comentei uma vez no grupo, acho que não era nem a Paula ainda, né, foi num artigo que eu vi dentro do Zero Hard, que citava que era o efeito Ouroboros de ciclo, né, era o paradoxo, né, de liquidez que voltava sempre para os Estados Unidos, que era o efeito da paridade, né, o dólar tem a paridade de reserva mundial, a moeda que manda no mundo, né, toda essa liquidez produzida pelos Estados Unidos, ela passeia pelo mundo e retorna. É como se os Estados Unidos fossem, senhores, o detentor da máfia, e os países lavassem toda aquela liquidez e retornassem para os Estados Unidos. Então, esse ciclo, né, que é a teoria milkshake, é mais ou menos por aí nesse sentido, né. Sobre o colapso do grande reset, eu acredito que ainda possa se passar alguns anos aí até chegar essa eclosão, mas aí ninguém sabe, vamos esperar para ver o que acontece. É isso. Grande aula aí. Você quer comentar, Johnny, um pouquinho sobre a parte também do grande reset? Quero instalar o debate agora. Agora então, eu quero falar para realmente mudar. Beleza, eu vou usar a sua pergunta como base. Então a pergunta é: vai explodir algo na mão dele? Se explodir, não vai ser culpa do Biden, por anos e anos de problemas que está acontecendo, mas claro, tem, como eu comentei no podcast que fiz com você, né? Aquele no seu canal, da nova teoria moderna monetária, que é aquela que você pode injetar dinheiro na economia e não vai ter inflação. Isso pode acontecer. Então, assim, é uma vertente que é viável, pode acontecer isso, a gente não tem que descartar. Eu acho que é mais provável, aí que vem a minha abordagem, você ter uma crise no Brasil antes, uma crise fiscal fortíssima no Brasil, porque o governo não faz ideia o que fazer com aquela dívida que está em caixa, eles estão lá louco, andando, o Paulo Guedes está correndo no corredor não sabendo o que fazer. Tá, os caras estão doidos. E eu acho que, assim, se acontecer, vai ter uma crise primeiro no Brasil, essa crise, esse grande reset mundial vai ficar um pouco mais para frente, uma visão de longo prazo. E, claro, eu quero fazer o advogado do diabo, quero falar para vocês, não quero assustar vocês com nada que a gente está falando aqui. Tudo que a gente está falando é para você proteger seus investimentos, não deixa nenhum doido aí ficar falando para você, vai acabar o mundo aí, eu vou te ensinar o que fazer. Compra aqui meu curso. Pô, acontece muito disso. Então, assim, toma muito cuidado com as informações que você vê, o que acontece no mercado. Uma coisa também que eu queria comentar, também discordando um pouco do Mário, ele falando que a Bolsa e a economia real estão muito descoladas, e é para acontecer. A Bolsa não replica a economia real. Isso é a minha visão, não acontece porque é o que a gente espera do futuro. A Bolsa, a gente compra hoje esperando que ela vai aumentar algum dia. Se a gente comprasse hoje sabendo como está hoje, ela não agregaria valor. Então, eu acho que, assim, as pessoas estão com boas expectativas, acho que o emprego vai retomar, acho que eles vão conseguir controlar a dívida fiscal. Então, se o mundo está vendo isso, pode ter uma vertente que isso pode realmente acontecer. Então, eu não quero só botar medo em vocês. Se você tem uma carteira de investimentos diversificada, não saia vendendo tudo e comprando só hedge, tem um pouco de tudo ainda, é importante você fazer isso. Acho que a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais tarde. O que mais que eu ia abordar? Sobre o Biden, voltando para eleições americanas.
ele não é tão radical. Assim, o brasileiro também está olhando como essa eleição foi uma briga entre esquerda e direita, não foi assim. O Biden não é tão radical quanto, por exemplo, um Bernie Sanders, que é realmente uma esquerda radical. Ele não é um cara que vai chegar fazendo doideira no mercado, e isso é um fato. A Bolsa Americana aumentou muito mais quando o democrata estava em poder do que um republicano. Então, assim, é bom para o mercado, as pessoas estão satisfeitas, o mercado está satisfeito com o Biden. Eu tava assistindo CNN, por exemplo, no YouTube, e tá falando da eleição americana e aqueles comentários do lado do YouTube vão rolando, né? E aqui no Brasil o conservadorismo é muito forte, todo mundo falou, nossa, aquela Kamala, aquela esquerdista, que é a vice-presidente hoje dos Estados Unidos, vice do Biden. Cara, ela é uma pessoa conhecida por ser linha dura nos Estados Unidos, é uma advogada linha dura, é uma mulher super capacitada, então assim, tem que botar no debate, as pessoas estão ouvindo, tem que conhecer também que não é um governo extremo, é um governo que está aí para tentar unificar, para tentar colocar uma paz em tudo que está acontecendo agora. Agora, se vai explodir ou não uma crise, acho que só o tempo dirá, e vai ser uma crise econômica e não vai ser por culpa desse governo. E é claro que os conservadores vão usar isso no debate, falar assim, ó, tá vendo? Botaram ele no poder, olha o que aconteceu, tá aí a grande crise mundial. Então tem que tomar muito cuidado, saiba o que você está ouvindo, saiba suas notícias, e é basicamente isso que eu queria adicionar para vocês aí, sem me estender muito. Show de bola. Depois eu vou até fazer um comentário. Eu acho excelente quando a gente discorda, porque as pessoas que estão assistindo não querem, na verdade, 4 opiniões iguais enlatadas, né? Então, não há problema algum de discordar, e eu acho, cara, muito bom, porque são pontos de vista diferentes. Inclusive, um ponto de vista diferente que eu tenho, antes do Mário falar, que eu sei que ele quer falar ali, um ponto de vista diferente que eu tenho do Johnny, que é um pouco mais tradicional, eu sou um pouco mais libertário, é de que essa nova idealização econômica monetária, né, de que você pode injetar dinheiro na economia e os efeitos talvez não serão tão grandes. O Álvaro falou no comentário dele que esse dinheiro não vai necessariamente para a economia, e sim, ele passa por um sistema fechado entre o governo e o banco. Beleza, depois você comenta, João, calma aí. E aí, eu queria comentar o que vocês acham em relação... Não, peraí, antes de falar da discordância, né? Que a minha discordância é em relação à inflação. Eu vejo a inflação, mas não aonde está todo mundo procurando. Eu vejo a inflação nos ativos, né? O Johnny já ouviu eu comentar isso aí, o Álvaro também, sobre a inflação nos ativos. Como que a Bolsa pode ter subido tanto de valor se não houve uma criação tão grande de empresas novas, né? A gente está falando das mesmas empresas subindo aí, claro que houve uma alternância em top 5, coisa assim, mas como que a Bolsa pôde subir tanto, né? E não foi principalmente no governo do Trump, foi nos governos do Barack Obama. A gente teve uma bolsa subindo pra caramba. Então, essas expansões monetárias do quantitative easing, elas não foram, de certa forma, uma inflada nos ativos. A inflação não foi para os ativos, e aí, de certa forma, não foi tão percebida. Ela é percebida, mas não tão percebida assim pelas pessoas, enfim. E uma outra provocação que eu queria fazer, antes de devolver rapidinho pro Johnny, depois o Mário fala, será que o Biden vai terminar o mandato? Ele não é um cara que está ali de certa forma, ele foi colocado ali, caiu na mão dele. A eleição não era sim ou não para o Trump, né? Eu quero até comentar depois com o Mário, depois do comentário rápido do Johnny, eu queria até comentar com o Mário se o Biden vai fazer um mandato transitório, né? O cara vai completar realmente a eleição? Porque eu não duvido que não, né? Johnny, completa aí, depois eu passo para o Mário. Boa, rapidinho então, questão dessa transição do dinheiro. Existe um conceito macroeconômico que quando você faz faculdade de economia, você aprende nos primeiros semestres, que é o multiplicador monetário. Uma vez que você injeta dinheiro na economia, esse dinheiro vai para os bancos, onde for que ele seja injetado, seja o setor, e esse dinheiro vai passando para as pessoas, seja por forma de dívida, seja por forma de consumo. Então esse dinheiro está chegando nos mercados. Se for por uma inflação dos ativos, as pessoas estão sentindo um aumento maior das riquezas, elas resgatam, vão consumir. Então, esse dinheiro está chegando nas mãos das pessoas. O que pode acontecer é uma inflação, porque quando as pessoas têm muito dinheiro e esse multiplicador se eleva em várias vezes, a gente tem uma inflação alta. Isso a gente vai ver. Então, essa teoria monetária é o que a gente vai ver no futuro, quem está certo, quem está errado. Também nem é para ter esse debate, são ideias que a gente está levantando.
Se o Biden termina o mandato ou não, cara, a gente tem uma vice-presidente aí que não é tão extrema, que também não vai fazer coisas absurdas, como eu falei, da linha dura americana. Então, eu acho que não tem que se preocupar em relação a isso. Mas não quero me estender muito para o Álvaro comentar aí o que ele acha. Na verdade, também. É o grande Mário, que vai... Exatamente. Eu falei do Mário porque eu sei que ele tem conteúdo para trazer para a gente em relação ao governo transitório, que vai ser, talvez, do Biden, enfim. Eu não falo nem só de saúde, tá? Porque ele pode alegar saúde, mas às vezes pode haver uma pressão interna ali para ele entregar para vice logo, não sei. Ô Mário, comenta com a gente aí essa sua teoria, que vale muito a pena a gente falar dela. Então, assim, eu vejo da seguinte maneira. O Trump, ele estava sendo uma pedra no sapato da China. Então, quem mais saiu ganhando com isso aí foi a China. Só que o Biden, o que acontece? Para quem acompanhou as eleições primárias esse ano, a gente vê o seguinte, que o Sanders, que é o cara mais socialista lá nos Estados Unidos, ele estava na frente nas primárias. Só que aí os democratas viram e falaram o seguinte, opa, se a gente pôr um cara de extrema esquerda, não vai dar bom. Então vamos pôr um cara de centro-esquerda, mais de boa, e vamos pôr uma vice mais de esquerda. Então, por quê? Aí ficou desse jeito. Aí, de repente, o Biden acabou ganhando as primárias, que era o que eu pensava que ia acontecer por causa disso, e a vice um pouco bem mais de esquerda que o Biden. E o Partido Democrata, a partir de 2016, porque há uns 15 anos atrás, o Partido Democrata era mais direita do que o nosso partido aqui no Brasil. Então, o que acontece? Só que agora está tendo uma inversão. Por que eu falo inversão? Quem nasceu a partir de 2000 até 2005, 80% dos jovens são de esquerda. Na minha sala, quase todo mundo é de esquerda. Então, o que acontece? Não só aqui no Brasil, mas como nos Estados Unidos está ocorrendo isso. Então, o Partido Democrata está ficando muito radical de esquerda. Então, nas próximas eleições, quando o pessoal de 2003 a 2005 começar a votar nas próximas eleições, vai tender muito mais para o lado da esquerda. E eu vejo da seguinte maneira, para mim, no meu ponto de vista, o Biden vai ficar no máximo 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ou nem isso. Ele vai alegar alguma questão de Alzheimer, alguma questão de saúde, ele tem quase 80 anos, é o presidente mais velho já eleito. Aí, o que acontece? Nessa hora, vai passar para vice. A hora que passar para vice, e ela governar os Estados Unidos, ela vai entregar os Estados Unidos para a China. Isso mesmo, entregar os Estados Unidos para a China. No meu ponto de vista é isso. Por quê? Eu acredito que todo império chega ao fim. A história sempre se repete. O Império Americano vai cair com uma grande crise financeira global. O país está super endividado, o país está quebrado e a China está vindo com tudo. Quando a China acordar, o mundo inteiro tremerá para a China. E o que acontece? A China está se livrando dos títulos americanos. E quando se livra dos títulos americanos, ela está colocando em ouro. Ouro. A Rússia também ouro. Então, o que acontece? A hora que a vice assumir, eu acredito que nessa hora os juros vai começar a subir por uma questão da questão da inflação, para combater a inflação, e também por um governo de esquerda, os juros começar a subir também. E aí, nessa hora, a bomba estoura na mão dela. E aí eu acredito que aí entra o reset global antes de 2024, que era para ser no governo do Trump, no meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado nisso aí. E nessa hora aí, eu acredito que o grande catalisador vai ser a falência do Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha e o maior banco da Europa, que está com problema, ele está com o mesmo problema que o Lehman Brothers de 2008. E se você pegar o gráfico, ele está seguindo o mesmo caminho. É questão de tempo. Ele só não quebrou ainda porque a maquininha está rodando lá no Banco Central Europeu. Está rodando, está mantendo ele de pé. E um outro grande banco que está seguindo o mesmo caminho é o Credit Suisse. Olha o gráfico que você vê depois. Quase todos os bancos estão numa tendência de queda depois da grande crise de 2008. Só que, depois de 2008, eles simplesmente estão monetizando a dívida do país. E a história sempre mostra. Você monetizou a dívida da sua nação, dali uns 3 anos à frente, você terminou em hiperinflação. Foi na Alemanha na década de 20,
foi na Venezuela, está sendo agora na Argentina, foi em Zimbabue, na África, e um monte de outra. A história sempre se repete, sempre se repete. É uma questão de tempo até isso ocorrer, no meu ponto de vista. E eu acho que eu terminei aqui. Show de bola, cara. Se vocês quiserem comentar, Álvaro, Johnny, querem comentar? Senão eu trago o tema do Grande Reset. Eu quero fazer uma introdução para as pessoas aí. Cara, o Grande Reset é um tema muito importante para a gente comentar. O Mário citou, o Johnny também já citou, o Álvaro também. Mas antes, comenta aí, Johnny. Se quiser o Álvaro primeiro, ele tá bastante tempo sem falar. Pode ser. Tranquilo aí, vai tranquilo. Não, eu falei demais, mas eu posso falar. Sobre a questão do Grande Reset, acho que eu já deixei a deixa aqui, sobre dentro dessa teoria de liquidez, né, da paridade do dólar aí, né, esse efeito que retroage essa liquidez toda para o dólar, né. Como eu falei, os países, eles é como lavassem esse capital, essa liquidez e retornassem para os Estados Unidos, né. Só que a coisa como eu falo, né, eu lembro desse artigo, os colapsos sempre acontecem primeiro nos Estados Unidos devido à paridade, e ele vai eclodir nos demais países, né, e os índices que a gente tem aí, né, os índices americanos, S&P, né, e a Nasdaq hoje, eles puxam o mundo, né, a gente vê que a coisa realmente eclode primeiro nos Estados Unidos, né, como se fosse uma coisa até premeditada, né, por parte dos mercados, né, por parte dos bancos centrais, ou também pela intervenção do Estado de não deixar a coisa chegar num ponto que as leis de mercado realmente funcionem em sua plenitude natural. Eu acredito que esse grande reset, ele pode chegar, mas pela questão do yuan, aí é bem complicado, né? Ninguém citou o yuan aí, mas o Mário citou um pouquinho aí sobre a questão dos títulos, né, dos bonds, né, dos treasuries americanos, de estar liquidando esses títulos e a coisa inflar para lá. Mas acho que a grande sacada da teoria, né, esqueci o nome do cara que explana essa teoria, né, até o Rush cita muito ele, o Dan Kawa, né, que é um cara de referência aqui também no Brasil, essa teoria do retorno de liquidez, né. Eu acredito que, eu vou falar que não Buffett, é difícil peitar a América, né? Eles sabem jogar xadrez econômico, e a gente percebe isso desde lá da Primeira Guerra Mundial, quando eles começaram a mover as peças para tomar toda essa paridade para si, né? Eu sei que com Bretton Woods eles deram calote realmente no mundo, mas o American Way of Life, ele foi expandido justamente naquele patamar. E aí a gente tem aí o rei dólar, mas como o Mário falou, e o ciclo dialético, né, dentro mesmo, antes de Cristo, se você não respeita as leis naturais de mercado, uma hora vai colapsar, né, mas é aquela coisa. Hoje, o quantitative easing, né, ele é chamado as operações de Ripple, né, ali dentro dos bancos, né? E hoje o negócio foi tão descaramento, né, que o Léo citou, que a inflação, elas estão diretamente dentro dos ativos, né? O Fed não chegou nem a injetar diretamente dentro dos bancos. Ele pegou a maior asset, né, financeira, que é a BLK, né, BlackRock, jogou a porta aí, salva seus ETFs, salva os ETFs setoriais e não deixa ninguém quebrar, né? E aí foi justamente o que a BlackRock fez, né? E todo mundo começou a comprar as ETFs da BlackRock e o mercado começou a subir insanamente, o setor de consumo, o setor de tecnologia, fintech, a inflação chegando na economia, por questão do consumo, as ETFs do setor consumerista fazendo topos históricos insanos, 200%, 300%, e foi, assim,
Aí o Buffett vem assim, aí detalhe, né, uma coisa inusitada, que nunca tinha acontecido, o Buffett chegar e falar, pô, vou montar uma posição aqui em ouro, né, aí ele começou a comprar as ações da Barrick Gold, né, e aí o Buffett comprando ouro, né, e aí disse aí, tem alguma coisa errada, vamos se redear, né, e é basicamente isso, galera, é isso. Vai lá, Johnny. Cara, eu não sei, agora eu vou perguntar para o Léo agora, né? A gente pode falar um pouquinho sobre investimentos também, para eu já entrar um pouco nesse assunto? Se a gente está no finalzinho aqui também. Na verdade, sim, o finalzinho vai ser essa ideia de hedge, a gente entrando em investimentos. Antes eu queria comentar um pouquinho do grande reset, bem rapidinho mesmo, só porque a gente falou várias vezes, né? Às vezes as pessoas estão assistindo, o que é isso aí? Eu não sei se eu tenho todos os detalhes técnicos para fazer uma introdução, mas eu entendo que o grande reset ele vai ser a entrega dos países, né, do país que eu falo assim, tem vários países com muita dívida, né, então a gente pode citar o maior deles, os Estados Unidos tem uma dívida trilionária que não vai conseguir pagar, mas ele pode entregar de certa forma essa dívida, esse passivo para empresas privadas, e aí, sob esse pretexto de certa forma, melhorar o jogo econômico que o capitalismo falhou. Eu não leio dessa forma, acho até que o Johnny sim, mas eu não leio dessa forma porque eu acho que não houve um capitalismo puro e simples, a gente teve, na verdade, várias empresas em conluio, né, com o Estado, mas, enfim, de certa forma, um modelo adotado, né, a gente já sabe que o socialismo não funciona e o capitalismo atual também não funciona, tanto que ele tem débito atrás de débito, enfim. Então, o grande reset seria, na verdade, essa entrega dos países para grandes corporações e grandes empresas que aí tentariam, de certa forma, amenizar esses efeitos do capitalismo. Acho que é isso. Não sei se vocês querem comentar, se é isso mesmo, eu falei besteira. Na verdade, o grande reset ele é um tema principal do Fórum Econômico Mundial, das próximas reuniões, eles vão falar disso. Claro, eles não vão abordar de forma tão radical esse tema. Esse é um título, aquele clickbait famoso, né, que eles colocam para chamar a atenção da galera. Vão ser muito mais ameno, um discurso muito mais tranquilo. Por outro lado, a gente tem os mais liberais falando isso, não estou dizendo que eu me encaixo nessa classe dos liberais, que vai ser algo mais robusto, vai ter essa troca. Porque o capitalismo ele é basicamente uma desigualdade das riquezas, o socialismo uma desigualdade das misérias. Então, assim, o que vem pela frente? Não sei. Então, assim, uma das grandes lições que eu aprendi na economia, estou aprendendo com os economistas e professores, cara, na maioria das vezes que o economista tenta acertar alguma coisa, ele erra. Então, se a gente dá um cenário muito preciso sobre algo, a gente vai errar, porque a história, os eventos cisne negro, como o Taleb já falava, né? É muito diferente, tudo é muito diferente um cenário do outro. E introduzindo já investimentos, cara, é tão doido o momento que a gente está vivendo hoje, porque por um lado a gente tem o Warren Buffett falando, como ele mencionou, o Álvaro mencionou, o cara falando, nunca aposte contra a América. Do outro lado, a gente tem o Mário falando assim, mas os Estados Unidos vai colapsar, China vai ser a grande potência. Onde que eu invisto? Hoje eu tô comprado em bolsa chinesa, tô comprado em Alibaba forte, tô comprado em bolsa americana forte, falei, tô comprado em Bitcoin forte, eu tô falando, eu tô pronto. Qualquer coisa que acontecer, alguma coisa vai dar certo, não é possível que alguma coisa vai dar errado. Tô comprado em Brasil pra caramba também, meu Deus do céu. É uma loucura, Então, assim, tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado, tem que estar comprado em diversas classes de ativos, Brasil, Estados Unidos, China, outros mercados emergentes que o brasileiro não costuma investir, Bitcoin, cara, é muita coisa. E, cara, tô já fazendo minha propaganda de Singulares, eu vou ensinar isso tudo no canal e quando lá me chamar para participar, vou ajudar o pessoal aqui da Apollo Trade também. Sim, show de bola. Vale a pena a gente entrar então nesse tema. Eu sei que o Álvaro vai introduzir a gente em relação ao hedge, né? Como que a gente vai se proteger também, porque antes da gente saber, de certo modo, aonde a gente vai investir, talvez seja muito fácil, na verdade, muito mais fácil a gente falar onde não investir, né? De certa forma, o que vale a pena evitar, né? Porque todo mundo sabe aqui que não vale a pena apostar na moeda venezuelana, por exemplo. Então, quais são os outros pontos que a gente deve evitar, né? Ou então, como que a gente se protege, de certa forma,
de uma possível crise, né? Não é nem fato que ela vai acontecer, ela pode se arrastar, pode demorar, a gente sabe que o cenário é ruim, mas até que ponto isso realmente vai eclodir? Até que ponto a gente precisa de uma faísca apenas para explodir? A fala do Johnny é perfeita, né? O Buffett falando que não tem como apostar contra os Estados Unidos, né? Sempre, quem aposta contra o Fed perde. Isso é histórico. Nunca foi de outro jeito. Mas será que agora vai ser? Eu, honestamente, tenho um lado que eu acredito que sim, que realmente vai chegar ao final, mas eu entendo que é um lado mínimo, né? Acho até que o Mário também pensa dessa forma, pelo que ele expressou, de que sim, talvez chegou esse momento aí da mudança, né? Dessa nova era da China. Eu sei, já vai comentar, Mário, calma aí. E aí, eu acho que vale a pena, antes do Álvaro até falar do Red, a gente comentar sobre isso aí, porque aonde que eu vou investir se eu não tenho uma certeza do que vai acontecer, né? Fica tudo muito, muito nebuloso na cabeça de quem quer investir. O que você quer comentar, Mário? Acho que o Mário tá com a internet um pouco ruim, peraí. Peraí, eu dei um muting nele aí, vou esperar ele voltar, talvez ele vai ver a gente. Ele deve estar ajeitando ali, deve estar me ouvindo também. Vamos ver se ele volta. A internet está meio ruim. Então, eu acho que é interessante esse ponto. Quer ver, Mário? Vamos lá, Mário. Tira o muting e fala que eu acho que voltou agora. Então, os Estados Unidos já teve 2 bancos centrais antes do Fed. O Fed é o terceiro, né? E se os outros 2 chegaram ao fim, porque o Fed não vai chegar também, não vai ter um quarto banco central, né? E esse é o meu ponto de vista. E essa análise não é minha, essa análise é de quem? Essa análise é do Bill Bonner. Não sei se vocês já ouviram falar do Bill Bonner, ele tem... essa análise ele vem dele e do Jim Rickards, que foi um cara que trabalhou na CIA, no Pentágono e na Casa Branca. E eu peguei a análise dos dois, que é uma análise muito parecida, e eu acabei me identificando com essa análise. E é a análise que eu tento passar aqui para vocês. Show de bola. Eu concordo, de certa forma, que é importante a gente olhar para esse lado. Ele é um lado de minoria, a gente sabe, né, Mário? É um lado de minoria. As pessoas não enxergam isso com a facilidade que a gente, que está no mercado a todo momento, procura buscar, inclusive pessoas que estão do nosso lado, também no mercado, acham isso de certa forma absurdo, e a verdade é que ninguém sabe. Mas para isso, vamos introduzir então o assunto de aonde investir, né? Como que a gente faz o hedge e até que ponto vale a pena a gente ficar diversificando o nosso portfólio, se não é melhor depois a gente entrar num portfólio mais minimalista, né? Que é o assunto principal do Johnny. O que você acha, Álvaro? O que seria o hedge de hoje? Galera, o hedge é uma proteção para sua carteira, né? Você tem uma posição comprada, uma carteira, um portfólio em renda variável e tem uma grande volatilidade no mercado, o mercado começa a derreter, vai sangrar a sua carteira, o hedge ele vai controlar aquela sangria, né? Então, você tem uma posição lá, né? Aqui, você montou a sua posição nesse eixo, ele começa a subir, né? O mercado sangra, fica abaixo da sua posição, o hedge, ele vai controlar essa sangria, é como se ficasse ali no 0 a 0, travado todo o tempo, né? A gente chama isso de operação de trava, né? Você fica travado, então esse seria o hedge. Então, o hedge mais básico que a gente tem aí, eu acho que essa é a grande vantagem, né, de se conhecer investimento, o Johnny até falou, que a gente tem uma bitolação, alienação massiva mesmo, né? Vou falar que nem o Enéas, até esqueci o nome bem científico, bem na área de medicina que ele cita, né? A gente não tem essa cultura, a gente tem medo de estar portando fora, né? Não sabe da importância de estar dolarizando o seu capital. As pessoas não têm esse nível, né? E a gente tem essa vantagem porque a nossa moeda não tem um poder de compra forte, né? Está cada vez se depreciando, né? E a gente não sabe, aí a gente vê o presidente do banco não, o presidente do Senado, do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, dizendo que se as políticas fiscais não forem realizadas, a gente pode chegar a spreads de 6 a 7 reais no dólar, né? E aí, galera, você vai querer comprar dólar nesse patamar?
a hora do hedge agora. Então, a hora de dolarizar o seu capital, da forma mais clássica, é comprar dólar, ouro, Bitcoin, né? Esses são os hedges. Né? E o Bitcoin, ele performou muito bem, né, nas eleições. O Bitcoin, acho que ele até precificou mais rápido que o mercado, né? Então, ele foi muito importante nessa questão do hedge. Então, o mercado, né, o Bitcoin em si, ele é um hedge muito importante, porque ele tem todo esse fundamento libertário por si, tem toda a força de uma ideia, de uma ideologia, de liberdade, né, de respeito a leis de mercado, né. Então, o Bitcoin ele tem todo esse bojo, né, e quem realmente entende de investimento, que procura e estuda, ele vê o Bitcoin com todo esse potencial. Né? Então, eu percebi muito bem o movimento do Bitcoin, então foi um hedge muito boa, mas a posição batendo recordes históricos aqui no par, né, e tentando buscar lá, né, o nosso topo histórico lá dos 20K. Então, você tem esse hedge mais clássico, né, você tem uma posição dolarizada, e a gente tem fundos aqui no Brasil, você não quer aportar, aporta num fundo cambial, galera. Tem fundos bons que tem duplo hedge, ele está atrelado a dólar e está atrelado a ouro, né? Aqui nas principais corretoras do Brasil a gente tem esses fundos, né? Pô, a facilidade que você tem para você jogar seu capital lá fora, converter, né? A gente tem várias corretoras, na Logos a gente tem uma parceira aí, né, que é a Passfolio, né, junto com a Passfolio e a Drive Wealth, das principais corretoras lá dos Estados Unidos, e a Passfolio, ela tem essa filosofia, a mesma filosofia da Robinhood, de trazer toda a acessibilidade e a facilidade, né, a quebra da dificuldade, do misticismo, a dificuldade de estar investindo no mercado acionário, né? Então, se você vê a capitalização da Robinhood, eu acho que está chegando a 13 ou 15 bi, né? E a Passfolio, ela tem mesmo essa facilidade. Então, galera, esse é o hedge mais simples, é você dolarizar, né, o seu capital. A gente tem outras opções de hedge, né, mais complexas, são as opções, são os derivativos de opções, essa já é mais denso, precisa de um estudo mais específico, tá? Mas você fazendo esse hedge mais clássico, né, comprando ali o par ali, o dólar, né, em si, você já fica travado ali, você consegue controlar bem. E como o Johnny falou, diversificar o portfólio, eu tenho posições na China, né? Eu tenho um setor industrial, estou posicionado no setor ETFs da China, né? E o setor de tecnologia, né? Que até em percentual, não em cotação, bateu aí a Nasdaq aí recentemente, né? Então, tá essa faca de dois gumes aí, né? E o legal é que quando a gente entende de mercado, a gente não precisa ficar muito bitolado com viés político, né? Acho que a grande visão macro, né, financeira, é que não importa direita e esquerda, importa quem está fazendo o dever de casa, né? E a China está fazendo isso muito bem, né? Mesmo depreciando a moeda, né, da forma que ela deprecia, mas ela sabe jogar o xadrez econômico, né? E aí, né, à toa que a gente vê Dalio, né, o Ray Dalio, um monstro aí, né, um dos maiores hedge funds do mundo, se posicionando na China pesado, né, montando posições na China pesado. E aí, pô, quem sou eu? Vamos observar, vamos ver os sinais, vamos ver o que os grandes investidores, os bilionários estão fazendo, entender toda essa nuance, todo esse mecanismo desse xadrez econômico, né? Eu tenho posição na China, sem viés político nenhum, a cotação está subindo, a volatilidade é boa, estamos lá, né? Estamos fazendo o dever de casa, mesmo desvalorizando, mas sabe fazer, sabe jogar, vamos jogar lá, vamos equilibrar posições nos Estados Unidos, né? Minha carteira em renda variável, ela está toda concentrada nos Estados Unidos, né? E tem o meu hedge também em criptomoeda, eu tenho uma parte aqui dentro e tem uma parte no par USD. Então, basicamente é isso, pessoal. Show de bola. Vamos ver o comentário do Johnny aí sobre o hedge dele, com quem que ele está em investimentos. Depois o Mário comenta, eu comento também. Boa. Vale a pena, porque a gente precisa saber agora, né? Vale a pena a gente procurar investimentos rentáveis ou se proteger somente? Os dois, né? Por que não os dois? Eu acho que assim, foi uma aula agora de hedge. Assim, para mim, hedge é minha carteira. Minha carteira é um hedge.
Eu tenho posições. Onde eu invisto hoje? De forma prática. Vou falar Olha das lá, posições. vamos fazer a ressalva de que é educacional. Porque não, é educacional, mas vou falar onde está. Porque tem uma galera aí que tá só esperando para assim, tá assim, com qualquer caneta assim. Ele vai falar que eu vou fazer também aqui. Pega a canetinha. Não, mas onde eu estou investindo, fica um insight para vocês também. Quero saber, também. Amanhã no vídeo, inclusive, que eu vou soltar, eu vou mostrar as porcentagens e tudo, então vai ficar bem legal. Vou soltar o vídeo amanhã lá no Singulares Podcast. Bom, Bolsa Brasileira, por volta de porcentagem, a maior porcentagem. Tem um pouco de renda fixa, principalmente títulos entrados à inflação, por medo da inflação. Tenho criptomoedas, tenho, várias. Eu tenho Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tenho, bastante, graças ao Léo que me ensinou esse mercado. Vocês estão num canal aqui com muito conteúdo. Eu tenho agora muito fundo de investimento, fundos de hedge, fundos que protegem a carteira, fundos americanos. O que eu tenho? Eu tenho fundo imobiliário americano, que são os fundos imobiliários americanos, chama REITs em inglês. Tenho fundos que você compra em corretoras brasileiras, você compra esse fundo. Trend de high yield americano, que é de dívida americana, de renda fixa. Tenho esses investimentos. Bolsa chinesa também tenho bastante. Cara, assim, minha carteira é composta por tudo isso, ela é um grande hedge. Então, alguma coisa tem que dar certo ali. Eu gosto muito de bolsa brasileira, bolsa emergente, China gosto muito, e alguma coisa tem que dar certo ali. Eu acho que, assim, você estando com um pouquinho de tudo, dá para você ser minimalista nos investimentos e diversificar bem sua carteira. Eu aposto muito nos fundos de investimentos para isso. Eu acredito que com bons fundos, o gestor, como ele falou do próprio Ray Dalio, ele sabe o que fazer com o capital. Ele vai pegar seu dinheiro e falou, bacana, Johnny, vou pegar seu dinheiro e vou colocar onde eu estou vendo. É na China, é nos Estados Unidos, é na Turquia. Ele vai estar de olho nisso por mim. Então, você que é leigo, está começando agora, não quer aprender o seu capital, o fundo de investimento faz isso por você muito bem, basta você escolher um bom fundo. Bom, essa é a minha carteira hoje. Eu acho que, assim, o investidor hoje tem que se proteger, tem que olhar todas as questões que a gente comentou, tem que questionar essas visões que a gente comentou também. Será que eles estão falando certo disso? Como que eu posso fazer o oposto? Porque o hedge é algo que você não consegue ver, que está além do seu alcance. Os bons gestores de fundos falam assim, o que eu vou estabelecer um hedge? Legal. O que eu não estou conseguindo ver daqui para frente? Eu não estou conseguindo ver. Então é um barco, estou no barco, não consigo ver onde está a terra. Esse é o hedge. Então você tem que colocar em lugares que você nem imaginaria em colocar. O Bitcoin já foi um hedge, hoje está mais na boca do povo. Então, assim, é ter investimentos bem diversificados, dá para fazer isso de forma prática e simples. Eu disponho do meu tempo, quem quiser minhas redes sociais, me procura para comentar mais isso sobre vocês. Mas, cara, é muito importante toda essa questão. Quero fazer só... acho que eu vou deixar para os próximos vídeos, senão eu vou quebrar o tema aqui. Mas eu acho que é isso. Qual que era o assunto? Eu ia falar dos Estados Unidos ainda, alguma coisa. Eu vou voltar no tema de macroeconomia, mas isso aí eu vou deixar para depois. Vamos fazer assim, então. A gente posta conteúdo lá. Com certeza. Tá? Só a respeito disso aí. Vamos deixar o Mário completar com os investimentos dele, com ele comentar um pouquinho do que ele entende. Depois passa para mim, eu comento. E eu vou trazer uma coisa bem legal aqui para vocês, para a gente finalizar. Diga aí, Mário. Então, a gente vê que quando o brasileiro ele quer se proteger, geralmente compra dólar, né? E o americano, quando ele quer se proteger, ele vai ou em ouro, ou em bitcoins, ou em prata, ou em franco suíço, né? E eu vejo da seguinte maneira, né? Como eu acredito que o dólar, como moeda estatal, que não tem lastro nenhum, que depois dos anos 70 acabou o padrão ouro, que o Nixon acabou com esse padrão, então a confiança do dólar é a confiança do cidadão. Quando isso for perdido, que eu acredito que vai ser perdido em breve, daqui uns 3, 4 anos, e aí sim o dólar vai para o buraco, eu acredito que o franco suíço, do meu ponto de vista, é uma moeda que vai ser a última a cair. E o ouro e a prata, que já passaram por tudo, né? Quedas de vários impérios, desde a época do Egito até hoje, tá aí até hoje, e o Bitcoin como uma alternativa nova, que grandes fundos já estão de olho por conta de ser um ouro digital, né? Mas de todos esses, o que eu mais fico é no ouro por conta do seu histórico de mais de 3.000 anos de história e ter passado por tudo e tá aí até hoje com o seu valor de ser um item escasso. É isso. Show de bola.
Posso fazer só uma observação final ali, rapidinho? Acabei se comentando dos principais hedges que eu tenho. Eu tenho ouro e prata também, isso muito simples. E para quem quiser também um hedge bacana, que é sair do mercado financeiro. Pô, você não precisa estar hedgeado no mercado financeiro. Você tem hoje obra de arte, você pode investir até tênis, hoje é um valor. Você consegue comprar e revender por um preço muito mais alto. Comprar imóveis também, você tem um prédio. O Peter Lynch, que é um dos maiores investidores junto ao Warren Buffett, ele fala assim, antes de você investir realmente na bolsa, aportar um grande capital, tem um imóvel físico, tem uma garantia sua. Então é bem importante você não estar alocado no mercado financeiro, porque realmente tem que ter um reset mundial, que o mercado financeiro inteiramente muda completamente, porque você não tem outras classes de investimentos, porque você não tem capital, realmente coisas físicas, né? Não só títulos numa corretora. É importante ver por esse lado também quem realmente quer hedgear e tem bastante medo. Esse é um bom hedge. Comprar ouro físico também, né? Comprar ouro físico é um bom hedge. Então, existem formas de comprar ouro físico, né? Eu acho que as pessoas cometem um erro de comprar ouro lastreado, né? Tudo que você compra lastreado, você não está garantindo a segurança do ativo, e sim de quem está lastreando. Então não faz muito sentido. Você está comprando ouro de empresa X, então qual que é o seu lastro? É a empresa X, não é o ouro, enfim, tomem muito cuidado com isso. Eu vou comentar um pouquinho dos meus hedges, né, das minhas proteções, mas também fazer um adendo aqui de novo, que, gente, a gente está fazendo aqui um cenário de educação, né? É claro que cada um tem que pesquisar o que é melhor para si, as posições são sempre diferentes, né? Pode mandar uma mensagem para a gente na Apollo Trade, comentar sobre isso, eu redireciono essa sua mensagem de dúvida lá para o Johnny, lá para o Álvaro também, o Mário também, eventualmente, eu redireciono para vocês, @tradeapollo. Mas assim, vamos falando de investimento de fato, né? E aonde que a gente pode investir o capital, o mais importante de tudo, para mim, é você partir desde o início com uma base, com uma defesa de câmbio. Então, se você dolarizar o seu investimento e você não pensar como se você fosse brasileiro, e sim como se você fosse uma pessoa no mundo, vale a pena você dolarizar o investimento, tá? E olha que é um cara... Eu posso até falar a palavra lunático, que era o nome que a gente costumava usar antes. Cara, eu sou lunático quanto a Bitcoin, mas eu estou falando que o mais importante é dolarizar o seu investimento. É mais importante você ter posições de liquidez em crise, você ter a sua posição em ativo dolarizado. Então, cuidado quanto a isso, mas a ressalva que o Johnny fez é muito interessante. Ele falou de obra de arte. O mercado de obra de arte é um dos que mais cresce no mundo. A gente tem uma expansão muito grande de obras de artes com valor cada vez mais alto. Isso é um tema muito interessante, né? O Johnny falou ali, eu pesquei, realmente, obra de arte pode ser o futuro de especulação nos próximos anos, porque um quadro, e não tem como você replicar isso aí. De resto, cara, o mundo replica tudo. Então, pode ser que a gente tenha um cenário bem interessante em relação a obras de arte, itens de grande raridade, enfim. O Mário comentou muito bem da parte de metais preciosos, ele comentou sobre o ouro. Realmente, cara, quando o Mário fala que o ouro está há 3.000 anos aí como prova de reserva de valor, não é brincadeira, a gente não tem nem 100 anos, o ouro está pelo menos 30 vezes aí cada um. O próprio Mário, que está com seus 17, cara, o ouro tem muitas vezes mais anos de existência. Então, assim, esse efeito Linde, né, que eu costumo falar, o efeito Linde é o efeito que os ativos que estão há muito tempo no mercado têm, de trazer uma segurança, uma robustez um pouco maior, uma antifragilidade. Esse efeito Linde no ouro já está provado. E se você tem a sua posição 100% em Bitcoin, ou então em ativos que são novos no mercado, você não está protegido pelo efeito Linde. Você, de certa forma, está expondo numa aposta. Então, muita calma na hora de você enfiar o seu pé no Bitcoin. Olha só, eu sou realmente fascinado pela tecnologia, mas não dá, cara, não dá para você segurar uma posição 100% no Bitcoin, né? Então, o hedge, para mim, contra a flash crash, que foi o que o Álvaro comentou, contra crashes e bear market também, principalmente no começo, é o dólar, tá? Eu acho que a posição, mesmo com essa queda em relação ao Biden, é o dólar, e ele não precisa ser majoritário, mas ele precisa estar ali para você ter uma opcionalidade. Eu até costumo falar que não vale a pena você, como é que eu posso falar, você diversificar muito o seu portfólio, porque é como se você chega um momento da crise,
você tem ativo em todos os lugares, né? O Johnny até nem comentou, quero que ele comenta depois do minimalismo lá. Você tem ativo em todos os lugares. Aí chega um flash crash. E aí você tá com Titanic na banheira. Como é que você vai se movimentar, cara? Não tem como. Você não consegue virar, você tá dentro da banheira ali com um monte de coisa. Pô, mas é um Titanic, ele tem luxo, ele tem tecnologia, ele tem tudo de bom. Pô, mas ele é gigante, você não consegue se movimentar, você tá em vários ativos maneiros ali, 50 mil coisas em cada classe, não vai rolar. Então, procura não escolher muitos ativos para você se movimentar bem. Eu já comentei das obras de artes, dos metais, também falei desse minimalismo que o Johnny depois completa, se ele quiser. Vale a pena comentar também sobre a nova classe de ativos, né? Os bitcoins e outros criptoativos, eles são, de fato, novatos. Nunca na história houve uma crise com eles no jogo. E eles estão no jogo agora, né? E é importante a gente lembrar que a gente teve o nascimento do Bitcoin em 2008, justamente quando a gente teve uma manchete muito interessante, tá? Inclusive está dentro do primeiro bloco minerado, né? Uma manchete de jornal americano dizendo que os bancos têm controle sobre a base monetária, enfim. Então, o Bitcoin, de certa forma, é um protesto, né? Nasceu, de certa forma, como um protesto aí contra essa manipulação massiva que a gente tem no cenário de economia mundial, e ele está aqui para isso. Ele se propõe a isso, a ser uma alternativa que não vai ser suscetível ao poder político, não tem problemas com escassez, ele é escasso, né, assim como o ouro também. Então, é interessante você ter isso em mente, né, que você pode escolher uma parte do seu capital para apostar em criptomoedas. O Bitcoin não é a única criptomoeda, eu sempre vou citar o Ethereum, né, o Ethereum, na verdade, ele está, eu costumo falar que o Bitcoin é o e-mail e o Ethereum é a internet. Por quê? Porque o Bitcoin nada mais é do que ele é uma mensagem. Você manda uma mensagem, ó, eu tenho saldo tanto e quero transferir tanto para uma pessoa. É isso que ele faz. Ele é o primeiro, ele é o mais importante, ele sempre vai ser importante. Só que quem realmente talvez traga valor para o cenário de criptoativos é o Ethereum, sendo a internet das coisas, né? Ele é, como é que posso dizer? Ele é uma máquina infinita, né? Ele vai possibilitar a criação de novos ativos, enfim, não me estendendo muito. Imaginem que hoje você não sabe quem foi que inventou a internet, né? Seria legal você investir nesse cara ou nesse projeto, né? Investir na internet. Também não dava para investir no cara que inventou a eletricidade. Pô, mas dá para investir no Ethereum. O Ethereum é exatamente, na minha visão, a solução de todos os problemas que a gente tem em relação a gasto duplo, que a gente tem em relação a terceiro de confiança, enfim. Mas também, calma, não vai enfiar o pé lá no Ethereum. Então, citei aí o ouro, muito importante, a gente ter o dólar muito importante também, a parte de criptoativos. Eu paro por aqui, eu não entro no cenário de bolsa, não tenho absolutamente nada em nenhuma das bolsas, não tenho nada na chinesa, na brasileira, nem na americana, e é por isso que eu trouxe vocês, porque eu sou realmente Zé nesse assunto, vocês que entendem, derem aula em relação a isso. Então, como o Johnny falou, o Álvaro falou também em relação às bolsas, vale a pena você pesquisar e entender, inclusive lá no canal deles, né, tanto na Logos Investments como no Singulares Podcast, que ele também fala de economia lá, ou nos Insta privado, que eu vou postar já, porque o mercado não é só ativos milagrosos, e nem mesmo você ficar investindo somente em imóveis, em carros, né? Tem gente que comprou carro agora nessa pré-pandemia e conseguiu vender mais caro. Pô, como assim? Tô ganhando dinheiro? Não, necessariamente não. Você pode simplesmente estar protegendo um pouco da sua reserva de valor, né? O carro desvalorizou, mas nem tanto quanto a moeda, por exemplo. Enfim, eu acho que com esse tema de hedge, de investimento, a gente pode encaminhar já para o encerramento da live. Eu realmente agradeço aí a presença de vocês. A gente está com quase 1h30 de live e tem 16, 17 pessoas, fica variando ali, pessoas assistindo a gente ao vivo. Vocês são guerreiros, vocês realmente querem mudar de vida aí, estão prestando atenção em que cada um está falando, eu agradeço. E eu vou fazer uma ordem como eu falo, ordem alfabética, uma despedida de vocês da apresentação. O Álvaro tá moscando ali, vamos ver se ele volta. E aí, vou deixar vocês com a tela inteira para vocês apresentarem o projeto de vocês, chamar a galera para as redes sociais. Eu, particularmente, não coloco ninguém aqui na Polo Live, que eu não tenha 100% de confiança. O Álvaro eu conheci em 2017, né? A gente trabalha, de certa forma, junto aí nos estudos de vários ativos. Ele manja muito mais de mercado tradicional do que eu, também traz
essa categoria. O Johnny também conheci, acho que foi ano retrasado, acho que foi ano retrasado, por coincidência a gente conheceu em treinos esportivos, mas a gente realmente bateu a mentalidade em relação a investimentos, é excelente. Quando eu descobri que ele manjava tudo isso, fiquei fascinado. Ele sempre me ensinou sobre o minimalismo, que ele vai falar no fechamento dele. O Mário, eu conheci ele dentro de um curso de análise técnica, né? A gente pode falar, né, Mário, que a gente é formado em análise técnica pelo Fausto Botelho, inclusive um dos melhores canais, já puxando a sardinha para ele, o cara realmente é fera. Quem sabe um dia ele não vem aqui, né, Mário? A gente convida ele aí, seria muito legal ele bater um papo com a gente. E é isso, então eu vou passar a bola para o Álvaro, para a gente fechar essa live, que para mim foi um sucesso, cara. Eu vou ver de novo isso aqui, porque tem muito conteúdo bom. E é isso aí. Manda a bala aí, Álvaro. Tá bom o áudio aí, galera. Um dos meus pods aqui faltou a bateria, acabou. Tá bom o áudio, né? Sim, tá sim. Beleza. Então é isso, galera. Então eu venho representando a Logos aí, tá, pessoal? A gente, como eu frisei no início, tá? A gente trabalha com educação financeira, tá, pessoal? Dentro dos dois polos de renda fixa, tá? Que é menos volátil, e renda variável, né? E dentro desses dois eixos a gente comenta de todos esses ativos, né? A gente percebe que o perfil emocional do investidor ele vai maturando, pessoal, ele vai valorizando, você fica mais propício a risco, né? Então, você tem que também estar relacionando com a sua idade, para você não se expor muito à renda variável, né, para preservar o seu patrimônio, mas a gente percebe que o posicionamento de ser investidor, para você tomar mais risco, para você ter ativos mais voláteis, você ter percentuais mais agressivos, ele vai maturando, né? Você vai condicionando o seu cérebro a tomar mais risco, né? Você vai aguentar uma posição, a sua carteira vai sangrar, você vai conseguir segurar isso, mas isso são períodos, né? São períodos que você vai maturando e evoluindo e buscando conhecimento para você entender o mecanismo do mercado financeiro, né? Dentro da linguagem macro, para você não fazer, né? Não segurar uma volatilidade. Então, basicamente é isso. Tá, pessoal? Aí a gente trabalha aí, temos as redes sociais, tá? E é isso. Show de bola. Obrigado. Imagina. Obrigado, Léo. Vamos Obrigado agora para o Johnny fazer o fechamento dele, a apresentação da Singulares Podcast e de outros projetos também. Não se esqueça de minimalismo, que eu quero ouvir também, a galera vai gostar. Manda bala. Com certeza. Bom, a Singulares Podcast começou inicialmente sendo conversa com mentes brilhantes, então eu sempre trago pessoas, e isso continua até hoje, pessoas que têm não só de investimentos, mas sobre qualquer assunto, que têm ótimas ideias, empreendedores, para realmente sair dessa bolha que a gente tem hoje, e conjunto a isso trouxe um pouco de minimalismo financeiro, que é uma abordagem completamente diferente de tudo que você já viu no YouTube. No YouTube hoje a gente vê aqueles educadores financeiros que falam de como escolher ações, aquele beabá que a gente já viu até hoje. Eu trago, assim, eu trouxe uma metodologia de minimalismo para revolucionar o mercado, investimento prático, que eu já fui assessor de investimentos, eu sei quais são as dores de quem está começando a investir. Então, minha ideia aqui é trazer um jeito prático para quem não tem tempo de investir, a começar realmente a se educar financeiramente. E não é difícil, é muito prático, eu não vou vender nenhum curso, tudo que eu vou produzir é de graça, vai ser um conteúdo que eu vou postar no YouTube, junto aos podcasts. É um jeito muito prático. Amanhã eu lanço o primeiro vídeo já introduzindo o minimalismo financeiro para quem quer começar. E vou, nessas próximas aulas, explicando do zero até o mais avançado possível para a pessoa ficar, assim, extremamente completa no mundo dos investimentos. Eu já trabalhei no mercado financeiro, faço economia hoje, então eu tenho um conhecimento legal, estou aprendendo junto, criando os canais, que foi a inspiração do Léo, que me ajudou, falou, pô, cria canal, cria podcast. O cara me esforçou muito e eu acho que agora eu tenho algo para falar para vocês, que realmente tem muito valor, o conteúdo está muito redondinho, muito bem produzido. Para vocês terem noção, amanhã vai ter filmagem até de drone no podcast, no vídeo de minimalismo financeiro que eu vou lançar. Então, assim, é uma abordagem completamente diferente de tudo que vocês já viram. Eu acho que vocês vão gostar muito disso. Eu fico muito agradecido pela oportunidade. O Mário, que, cara, um potencial absurdo que a gente tem. Eu já vejo ele trabalhando nas casas de research ou em grandes fundos. O Álvaro também, que já é um exemplo no mercado de análise técnica, fala muito bem também, sociólogo. Foi um papo incrível. Eu quero agradecer muito a vocês dois. Sigam o Singulares Podcast em todas as plataformas. YouTube, Spotify,
Instagram, a gente está em todos os lugares, interage com a gente, me procura, tem dúvidas sobre economia, sobre formação, sobre entrar no mercado financeiro para trabalhar, troca uma ideia comigo, é Johnny Vicari também no Instagram, Singulares Podcast, e muito obrigado pela participação de hoje, muito obrigado, Léo, e todos os convidados. Eu tava mutado, olha, ó. Show de bola. Realmente, cara, eu quero ver essa filmagem de drone, vou acompanhar amanhã, então, lá no Singulares Podcast, tem no Instagram, é o lugar mais ativo, mas todos os conteúdos peneirados excelentes lá no YouTube, também no Spotify. Mário, chegou a sua vez, cara, comenta um pouquinho, puxa a galera, se quiser se apresentar, para a galera te conhecer um pouquinho mais, acho que você aparece aqui por mais vezes, se você tiver esse interesse, e manda bala aí, sua vez. Então, para quem não me conhece, eu comecei em 2017, eu comecei com empreendedorismo no 8º ano, né? Para quem não sabe, eu tenho dislexia e déficit de atenção, então eu acabei não me identificando com o sistema escolar no 8º ano, e na época eu pensava, eu vou ter que fazer alguma coisa da vida, e eu comecei a estudar empreendedorismo em 2017. Aí em 2018 eu fui para a praia em janeiro, conheci o mercado de bitcoins, comecei a estudar, me dedicar ao assunto. Aí depois em 2018, no meio do ano, antes do meio do ano, conheci o Fausto Botelho, que é um mentor hoje para mim. Aí eu fui fazer um curso de análise técnica, onde eu conheci o Léo, esse grande amigo meu aí que vocês estão aí no canal dele, um cara que tem muita experiência em criptomoeda, em parte de análise técnica também. E aí eu conheci ele, depois eu comecei a entender um pouco mais de análise técnica, fui para a Bolsa de Valores, aí eu conheci nesse meio tempo o Bill Bonner, onde eu comecei a estudar mais sobre a parte econômica, e depois eu criei um método, em 2019 mesmo, no começo do ano eu criei um método que eu fiquei 7 meses em desenvolvimento para prever eleições de presidentes. Eu testei esse método pela primeira vez nas eleições da Argentina, 3 meses antes, que apontava uma vitória do Alberto Fernandes na época. E eu falei na sala de aula para todo mundo, o Alberto Fernandes vai ganhar, ninguém me aguentava mais. Por fim, o Alberto Fernandes ganhou, e aí eu fiquei um pouco feliz pelo meu método ter dado certo, e eu testei ele novamente nas eleições dos Estados Unidos. E ele confirmou novamente nas eleições dos Estados Unidos. Agora eu aguardo 2022 chegar para testar ele. Só que aqui no Brasil eu tive que criar um outro método, e aí eu quero testar esse aqui no Brasil. Agora aguardar, e também eu achei uma estratégia também de ver crises mundiais, né, antes de ocorrerem, que é por um indicador do Banco Central, que eu quero comentar aí com vocês, que é a inversão das curvas de juros, que nunca errou historicamente, a de 3 meses, que é de 30 anos, e elas também indicavam uma recessão esse ano, que, claro, lógico que não ia mostrar o catalisador, né, que o catalisador não dá para prever, né, mas apontava uma recessão esse ano e realmente veio, né, pelo catalisador que era o coronavírus, que nem passava pela mente minha e de ninguém, provavelmente, né. E é isso, né, pessoal. Espero que vocês gostaram aí. Eu agradeço ao Léo pelo convite, eu agradeço ao John também, e eu agradeço ao Álvaro também por ter passado os seus conhecimentos para a gente, para mim. Eu não entendo muito do assunto, eu entendo muito pouco do assunto, e eu quero estar melhorando aí, estudando mais para ir crescendo de pouco em pouco, subindo degrau por degrau no assunto. E muito obrigado aí, pessoal. Show de bola, cara. O cara conseguiu na fala final trazer novos conteúdos. Mano, isso é muito bom, cara. Isso é fera. Eu agradeço a todos vocês, de verdade. Acho até que quem tá na live aí, poxa, deixa o like, né? Pra gente poder saber se vocês estão gostando. Eu tô vendo aqui que o like não para de aumentar. Tô feliz com isso aí. Mas vão deixando seus likes e comentando, até mesmo depois do chat ao vivo, que a gente pode, quem sabe, fazer de novo, né? Mas, ô Mário, depois vamos fazer uma live aí para você comentar uns adendos aí do seu método de previsibilidade política. Muito legal. Eu fiquei curioso aqui também. A curva de juros eu conhecia, mas não dá para ficar mais de 1h30 aqui, não? O homem está além do cinta leve, um monstro. Não, mas parabéns, Mário, parabéns, cara. Isso aí do Mário, cara, ele travou tudo aqui, eu não... Depois você vê, Mário. Eu não ouvi o que vocês falaram antes. Depois você vê, Mário. No finalzinho da live você vê depois. Mas assim, legal. Ele realmente previu, cara. Eu vi ele falando do Joe Biden. Eu falei, mano, será? Não é possível. E, mano, aconteceu, cara. Ele realmente
é fora. Já quero convidar o cara pro meu podcast, já, hein, mano? Já gostei pra caramba dele aqui, ó. O ponto que eu tava falando do Biden em fevereiro, eu fui pro carnaval numa cidade vizinha aqui em Torrinho, eu falei pra um amigo meu assim, ó, esse cara vai ser o próximo presidente. Eu tinha favoritado e eu mandei ele favoritar para aguardar. Aí eu fui convidado pelo canal Danny Edson, eu expliquei a análise do Bill Bonner com a do Jim Rickards, e no final eu falei, eu vou comentar uma análise minha que eu desenvolvi sobre as eleições que eu acredito que o Biden vai ser o presidente. E isso foi no começo das primárias, quando eu estava indeciso ainda quem ia ser os representantes. Comenta o nome do canal do cara, que o cara é bom lá. Chama Danny Edson, e eu tenho também um canal que o John acho que deve conhecer e ele vai adorar, que é o canal Investimento Fácil, só que agora tá Economia Fácil. Eu conheço o dono do canal, é amigão meu, o Caio Augusto. Cara, aquele canal é muito bom, viu, Mário? O cara faz um trabalho fenomenal ali no Economia Fácil, né? E foi lá também que eu peguei bastante pontos da crise também, juntando com a parte do Bill Bonner também, que eu gosto de seguir bastante ele. Show de bola, cara. Quem sabe ele não aparece por aqui também, já fica feito o convite aí, igual o Gentili faz, já fica feito o convite. Cara, então é isso. Eu espero que vocês deixem o like aí, por favor, gente. Cara, já mandaram bem demais, gostei muito. Publicamente aqui, os 3 já estão convidados para mais próximas lives. Podemos fazer sobre vários temas, especificamente, né? Acho que esse tema da onda Biden, como a gente notificou aí, esse vídeo, essa live, ele foi muito bem debatido. A gente realmente tirou a dúvida de muitas pessoas que tinham aqui. Eu mesmo sanei a dúvida de muitas coisas que eu tinha, mas criei uma dúvida aí que foi sobre o método do Mário, que ele vai explicar para a gente depois. Mas é isso, gente. Eu agradeço, finalizar a live por aqui. Eu vou deixar também as redes sociais da Apollo Trade. Tá aqui, vou colocar aqui, peço licença até para colocar eu focado aqui. Mas então, sigam a Apollo Trade, né? A gente tem conteúdo em todas as redes sociais. Vou ser bem rapidinho aqui. Conteúdo em todas as redes sociais. Vocês podem acompanhar essa live que estava ao vivo tanto no Facebook, estava ao vivo também no YouTube. A gente tem canal também na Twitch. Então, assim, ao vivo em todos os lugares possíveis. Temos grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, canal de Telegram, temos Instagram, temos Twitter. Qualquer lugar que você procurar, você vai encontrar lá, Anchor, Spotify, ApolloCast no Spotify, o podcast da Apple, enfim, vai encontrar em qualquer lugar. E tem vários conteúdos, e aí, se eu ver que vocês gostaram, eu vou trazer mais conteúdos como esse, com pessoas realmente capacitadas que entendem do assunto para comentar detalhes a mais e trazer novos argumentos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Fica aí o agradecimento para todos vocês, tá aparecendo aí, Johnny. Fica o agradecimento para todos vocês aí, espero que a gente possa comentar de novo sobre mais coisas, porque eu achei muito interessante, tá? Vale a pena a gente falar que é toda terça-feira que tem a Apollo Live, aqui às 20 horas, terça-feira, 20 horas, terça-feira, 20 horas, sempre, e quem sabe a gente não vai estar de volta lá. Pode falar, Mário. O meu segredo das análises das eleições que eu desenvolvi tá nessa pasta preta aqui, ó, guardada aqui, ó. Eu tenho seu endereço, eu tô indo aí agora roubar, tô brincando. Mas protege isso aí muito bem. Quem sabe a gente não faz um ApolloCast sobre isso. Eu já fiz ApolloCast com os outros 2 convidados. O Johnny também vai querer fazer um podcast com o Mário. E sim, excelente. E é isso aí, cara. Agradeço, vou finalizar a live por aqui. Boa noite para todos vocês e muito obrigado por assistirem a gente até aqui. Tchau, tchau, gente. Falou.